dia, sétimo ano! Chegou a quinta-feira e, como toda quinta, eu venho apresentar as aulas de hoje. E as aulas de hoje, nessa videoaula, você assistirá uma aula de arte, uma aula de gramática e uma aula de matemática. E, como sempre, as aulas ocorrerão nessa mesma sequência. A primeira aula, uma aula de arte. A segunda aula, uma aula de gramática, ministrada pela Miss Cristiane. E a terceira aula de matemática, ministrada pelo Mr. Matheus. Vale lembrar que eu deixo para vocês aqui na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam, junto com a agenda do dia de vocês, ok? Não esqueçam de passar para a agenda de vocês. Não percam esse hábito. No mais, nós nos colocamos à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês venham a ter, ok? Pessoal, ótima quinta-feira, bons estudos e até amanhã. Fiquem com Deus. Olá, meus alunos do Colégio Athletics. Então, estou aqui para mais uma aula de artes de vocês, onde eu vou trazer para vocês um pouquinho o que é aí a arte naif. Uma arte que ela vem aí desde os primórdios da humanidade, digamos assim. Porque ela é uma expressão, uma maneira própria do artista. Ela é considerada uma arte autodidata. O que é um artista ser autodidata? É aquele artista, aquele pintor que não frequenta escolas tradicionais. Então, ele é um autor, um autor livre. É uma pessoa que tem a capacidade de aprender algo sem ter um professor, sem ter um mestre para ensinar. Assim como eu falei para vocês naquele vídeo sobre o Leonardo da Vinci, que ele foi para uma escola e lá aprendeu com o mestre. O artista naif, ele não tem essa oportunidade. Ele aprende por ver alguma coisa, ele se inspira nas coisas que estão ao seu redor. Ele é aquele indivíduo que, com seu próprio esforço particular, ele intui, ele busca, ele pesquisa o material que é necessário para a sua própria aprendizagem, e ele mesmo, por si próprio, ele busca aí técnicas para aperfeiçoar o seu trabalho. Então, o que seria um artista aí naif? Seria aquele artista que gosta de desenhar, por exemplo. Ele gosta de desenhar, mas não gosta muito de pintar. Então, mas ele gosta de desenhar, então ele busca aprimorar a sua técnica de desenho. Existem alguns artistas, por sua vez, que gostam de pintar, mas não são muito fãs de desenhar, gostam de pintar, de colorir. Também são artistas que vão buscar aí, cada dia, aperfeiçoar a sua técnica de pintura. Então, dentro da arte naif, ela tem essa liberdade, ela não se cobra do artista naif, que ele tenha uma pincelada rápida, ou uma pincelada precisa, ou que ele use o pontilhismo, ou que ele use rabiscos. Não existe essa liberdade de expressão. O artista naif, ele pode pintar ou colorir ou desenhar da maneira como ele achar melhor. Então, eu trouxe aqui algumas artes de alguns artistas naif brasileiros. Nós vamos falar só dos brasileiros, tá bom? Que é uma proximidade mais com a nossa cultura. E o artista naif tem tudo a ver com essa questão aí da cultura. O artista naif também, ele tem a necessidade de se expressar dentro da sua obra. Olha essa daqui, por exemplo. Nessa daqui a gente pode perceber que ela é bastante colorida. Se nós formos pensar nas obras, nas paisagens brasileiras, por exemplo, dificilmente a gente vai encontrar um local onde tenha todo esse colorido, todo esse florido em um ambiente só. Então, o artista, ele tem essa liberdade. Esse daqui, ele mistura, vocês podem perceber que ele mistura linhas e traços, ele mistura aí a questão do pontilhismo. Então,
O artista naif, ele pode misturar, ele não precisa ser preso em uma só técnica de pintura e nem de desenho. Aqui esse artista ele veio representar mais ou menos a sua visão do que seria a bandeira do Brasil, onde no centro tem a cidade onde provavelmente ele mora, onde ele nasceu, a cidade que ele considera, que ele gosta aí, e ao redor dessa cidade existem pessoas e o verde é representado pela mata. Só que nesta obra aqui é uma mata diferente, é uma mata mais colorida, que expressa aí a diversidade da mata que existe no Brasil. Essa outra obra de arte que eu trouxe aqui, naif também, ela representa também aí a bandeira do Brasil, mas tá vendo que ela traz traços indígenas. Então, provavelmente, esse artista é uma artista que está em contato com a natureza e em contato com aldeias indígenas. Porque a arte naif, ela expressa os sentimentos que o artista tem. Se você não tem contato com o indígena, não fala com indígenas, não pensa sobre os indígenas, então provavelmente as suas obras de arte, quando você for representar a sua obra de arte, ela não vai ser expressada através de desenhos com índios, porque não faz parte do seu cotidiano. Então, os desenhos, as obras de arte naif, elas representam o nosso cotidiano, o cotidiano do artista. Esse artista aqui, essa obra é uma obra bem famosa, que representa uma lavoura de algodão. E ela é famosa porque, se vocês perceberem, todos estão, tanto os trabalhadores que estão na lavoura, quanto o patrão, digamos assim, que é representado por esse homem aí na frente. Primeiro, todos eles estão com a mão no algodão, porém todos eles estão curvados, ou seja, eles estão servindo a alguém. Nesta obra aqui, o artista quis representar exatamente isso, que nem mesmo o dono das lavouras, eles são livres, eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles também têm que prestar contas, principalmente aí, né, na época em que essa obra aqui foi criada, foi uma época em que o Brasil passava por um período de grandes transformações aí na lavoura, onde o Estado ele veio interferir um pouco mais na produção agrícola no Brasil. Então, esta obra aqui quis expressar essa indignação do artista diante do fato de, mesmo sendo dono da terra, ele não poder fazer da terra o que ele queria. Ele tem que prestar contas a uma outra pessoa, a alguém superior a ele. Então, como eu disse, as obras naif, em geral, elas falam sobre o cotidiano das pessoas, o cotidiano do artista. O artista naif, ele é um artista, assim, que desde muito jovem ele tem essa propensão a desenhar, a criar a sua própria arte, e tenta aí se desenvolver de alguma forma a sua técnica. Normalmente elas retratam o dia a dia mesmo desses artistas, dessas pessoas. Essas obras, elas são o testemunho da própria vida do artista, utilizando tudo o que está à sua volta. A natureza, dentro do Brasil, por exemplo, a natureza ela é bastante representada. Ele pode usar também paisagens, matas, animais, cidades. Então, tudo que está ao alcance do artista pode ser usado. Essa obra aqui, como vocês podem ver, representa aí uma festa junina, que, aliás, eu estou com saudade. Quer dizer, estou com saudade não, né? A gente não vai ter. Mas, enfim, várias pessoas em torno da fogueira, algumas bandeirolas, a gente percebe que é aí uma festa junina, certo? As pessoas estão dançando quadrilha em volta da fogueira. Esse artista provavelmente é um artista que presencia dentro do seu dia a dia essas festas, provavelmente no Nordeste. Essa outra obra aqui, ela é representada 3 pessoas soltando pipa, 3 crianças soltando pipa.
Nós podemos dizer, afirmar com certeza que se trata de uma obra do norte. Por quê? Porque olha só o cacto bem aí. Se você, goiano, que nasceu aqui em Goiânia, se você for representar uma pintura, for fazer de alguma forma uma arte aonde você vai representar o seu dia a dia, o seu cotidiano, você não vai desenhar aí uma árvore, um cacto. Porque o cacto ele não está presente no nosso cotidiano. Já no cotidiano dessa artista aqui, Rosângela Borges, está presente. Então ela desenhou as crianças soltando pipa e desenhou também algo que está bem presente no dia a dia dela, que é o cacto, certo? Nesta outra obra aqui, uma família com uma criança no colo, abundância, tá vendo os peixes aí? Peixe, carneiro. Então quer dizer que cabras, acho que é cabras, né? Cabras, dentro de uma cidade, ou seja, esta obra aqui está representando exatamente é, essa abundância, essa vida abundante, onde o casal aqui ele não tem que se preocupar com nada, ele tem tudo que ele precisa. Ele tem a comida perto dele, ele está com o filho dele, ele está próximo das pessoas que ele gosta, as pessoas que ele gosta, que estão aí ao redor dele aí, são pessoas que estão felizes. Então, os artistas naif, eles representam eles representam o seu dia a dia, o seu cotidiano, as coisas que eles veem naturalmente no dia a dia deles. Essa arte também, ela representa muito, dentro do Brasil ela é bastante representada porque o Brasil tem uma cultura, uma diversidade cultural enorme, enorme. Então que vai desde festas até a cultura, o folclore brasileiro mesmo. Então assim, o Brasil ele tem essa tendência muito forte justamente por isso. Aqui é uma festa brasileira, festa junina, né, que eu já tinha apresentado no outro slide. Mas assim, as festas brasileiras, elas são muito representadas. Se você for pesquisar arte naif, você vai ver muitas festas sendo representadas. Por quê? É algo que chama bastante atenção para a arte naif no Brasil, por causa das raízes culturais do Brasil. Então, os quadros naif, as obras aí naifs, elas tendem a ser bastante coloridas, com bastante cores, bastante técnicas sendo utilizadas, e ela chama a atenção justamente por essa rica cultura que existe no Brasil, que retrata não só as regiões, mas também o folclore de cada região, as cidades brasileiras, que possuem algumas características que chamam a atenção mesmo, e principalmente as suas cores. A arte naif ela é colorida. Aqui uma outra festa junina também. Olha só, dentro desta obra, a gente pode ver que é de uma cidadezinha, uma cidade pequena, uma cidade interior, onde as pessoas estão brincando, existem algumas pessoas que estão montadas em cavalos. O artista está representando uma festa que provavelmente é uma festa que ele participa, que ele vai bastante. Aqui, o boitatá, que também é uma representação do Nordeste, que está representada na arte naif. Aqui é a cidade do Rio de Janeiro. Como eu falei, algumas cidades elas têm características específicas. Quando você vê, você já sabe do que se trata. Nesta obra aqui, quando você vê o Cristo, você já sabe que está sendo representada a cidade do Rio de Janeiro. Aqui também a gente consegue perceber que é o sertão. Lembra daquelas pipas? Essa artista aqui é a mesma artista daquelas três crianças que estavam soltando pipa. Lembra que eu falei aí do cacto que estava presente? Ela é uma artista aí do sertão que desenha tem várias obras que representam o sertão. E aqui, olha só, novamente o cacto, só que dessa vez o cacto está florido. Duas mulheres pegando água, porque é uma região seca.
O sol está bem forte lá atrás, tá vendo que o sol ele tá realmente no seu auge. E aqui do ladinho, tá vendo uma árvore bem seca? Então, aqui ela representa exatamente aquilo que ela vê no seu dia a dia. Aqui uma outra, aqui. Quando a gente olha para isso daqui, automaticamente, lembra quando eu falei que algumas coisas são bem específicas, algumas cidades são bem específicas? Esse artista aqui, ele está representando aí Salvador, onde tem as baianas, capoeira, a cidade do Pelourinho lá atrás. Então, assim, algumas obras elas são bastante específicas. Quando você olha para aquela obra, você já sabe do que se trata por causa da especificidade da cidade. Aqui, uma outra festa que presente aí no carnaval, que é o frevo, onde tem os bonecos de Olinda e as pessoas dançando frevo aí com as sombrinhas, algo bem característico. Quando você olha, você já sabe, como eu falei, do que se trata, o que está sendo representado. Então, no mundo inteiro existem artistas que são classificados como artistas naif, por causa da sua expressão, da sua liberdade. E esses artistas, eles inventam aí a sua própria linguagem. O Brasil, eles têm se destacado na arte naif justamente por causa das várias etnias que existem no Brasil, as várias crenças. E isso vem fazer com que essa arte, dentro do Brasil, ela vem produzindo bastante obras e cada uma mais interessante do que a outra, e de forma que a arte naif está sendo representada no Brasil e fora do Brasil também. Várias pessoas vêm observando a arte naif como algo grandioso dentro do Brasil, justamente por causa das regiões aí. O Brasil ele é um país enorme, gigante, então cada região produz as suas obras e cada região tem aí a sua marca registrada dentro das suas obras, certo? Atividades. O que eu proponho para você? Você vai fazer uma obra, a sua obra. Como eu falei, o artista naif é aquele artista que não tem um mestre, que não segue uma escola, que não segue uma única técnica de desenho. Então você vai produzir a sua obra, qualquer obra que você quiser. Você vai fazer um desenho. Lembrando que a obra naif, ela é colorida. Então você vai representar algo do seu dia a dia. Olha só, eu coloquei aqui um farol. Por quê? No nosso dia a dia, no dia a dia do goiano, existe farol? Não, não existe farol. Então, é algo que vocês não vão desenhar. Por quê? Não é o nosso habitual, não existe. Ou existe? Eu acho que não existe farol. Pelo menos eu nunca vi dentro de Goiás, porque os faróis eles são aí dos mares, né? Para os navios se localizarem. Então, primeiramente, você vai escolher algo do seu dia a dia. Eu coloquei um animal, porque se você tiver um animal, se você quiser desenhar o seu animal de estimação, ou se você quiser desenhar um animal que você gostaria de ter, não tem problema, você pode desenhar sim. Eu trouxe esse exemplo também, porque é algo bem simples, vocês estão vendo? É algo que não precisa ter aquela riqueza de detalhes coloridos, igual eu mostrei em algumas obras. Aquelas obras que eu mostrei para vocês até agora são obras de artistas renomados. Então, são artistas que demoram aí vários anos desenvolvendo as suas técnicas. Eu não vou cobrar de você um desenho técnico que pode ser que vocês não vão fazer, e nem eu mesma consigo fazer uma obra tão técnica. Essa outra obra aqui, eu trouxe, ela é bastante interessante, porque, olha só, aqui nessa obra, o artista usou desenhos prontos. Aqui ele usou círculos, usou o retângulo e usou os triângulos, e fez uma obra.
Então você pode usar aqui, como eu disse, é um desenho que representa o seu dia a dia. Então aqui está sendo, esse artista aqui, ele representou uma tenda de circo, porque ele foi criado com circo. Então ele quis representar nessa sua tela, nessa sua obra, o circo, onde tem lá aquele picadeiro enorme, onde ele aprendeu a ser um artista. Então, você não pode fazer um desenho simplesmente porque é mais fácil fazer desse jeito. É algo que representa o seu dia a dia. Aqui ele está representando a tenda do circo, no qual ele foi criado. Essa outra obra aqui, como eu falei, o artista naif, ele tem liberdade de expressão. Para alguns alunos, a gente fez uma atividade falando sobre o autorretrato. Você pode também fazer aí o seu autorretrato ou fazer o retrato de alguém. Um retrato da sua mãe, um retrato da professora, um retrato da professora preferida. Você pode fazer também. Você pode usar para fazer um autorretrato ou um retrato de alguém que você queira fazer, seu irmão, sua avó, qualquer pessoa que você queira desenhar. Olha, eu não trouxe aqui esse exemplo, mas tem um artista que eu acho muito interessante, porque ele gosta muito de desenhar sorrisos. Então, se tem alguma coisa em alguém que você acha interessante, que você gosta, o sorriso da sua mãe você acha muito bonito, então desenhe o sorriso da sua mãe. Ou, não sei, a expressão do olhar do seu pai, desenhe essa expressão. Ou se você acha alguma coisa interessante em você mesmo, seu sorriso, seu olhar, alguma coisa em você que você gosta, você também pode desenhar, pode fazer a sua obra através desse desenho, tá ok? Aqui eu trouxe, como eu falei para vocês, eu ia trazer várias opções. Essa opção aqui é uma das opções mais simples, onde esse artista aqui, ele desenhou uma planta, e essa planta ele desenha apenas com um pincel. Ele não usa desenho e ele não desenha para depois pintar, não, ele usa diretamente o pincel para fazer essa sua tela, para fazer essa sua obra. E aqui do lado ele desenhou a flor que viria dessa planta. Então, aí não tem caule, tá vendo que não tem um caule que liga essa flor nessa planta? O artista diz que tem um caule. Eu não vejo também. Mas enfim, a obra do artista. E o artista diz que tem sim um caule que está segurando essa planta, essa flor nesta planta. Então você pode desenhar e também fazer a sua obra de arte inspirada aí nesta obra, se for da sua vontade. E aqui por último, eu coloquei um desenho bem simples. É um desenho que parece ser um desenho de criança, mas pasmem, não é. Esse desenho aqui, ele é um desenho de um artista, não, ele não é muito famoso, mas ele é de um artista aí que vem crescendo aí na arte naif, porque ele é um artista, ele é um senhor de 64 anos de idade, 74 anos de idade, que ele não sabia escrever, ele só sabia desenhar. E não esses desenhos aqui, né? Ou desenhos mais complexos. E aí ele quis expressar um desenho mais simples e escrever nesse desenho. Aqui nesse desenho, ele colocou aí o seu dia a dia. O que ele faz depois do dia de trabalho que ele tem? Ele tem aí uma criação de galinhas, aí as galinhas, tá representada só em uma galinha, né? Enorme aqui no fundo. Vários vizinhos que ele considera como pessoas amigas, que ele gosta de conversar. E também ele representou aqui como se ele estivesse na frente da televisão. Tá vendo que as casas têm antenas? Então, essas antenas aí, quando ele fez esse desenho, ele quis representar exatamente essa novidade que era, primeiramente, a luz elétrica e, segundo, a televisão dentro da vida, não só dele, como da vida dos seus vizinhos também. Então, é uma obra importante vocês pensarem aí na obra naif. Ela é colorida.
Então, eu não vou aceitar nenhum desenho que não seja colorido. É uma arte colorida que vem do cotidiano, do seu dia a dia. Então, você pode fazer qualquer obra de arte, desde que seja colorida e que representa algo aí do seu cotidiano. Tá ok? Lembrando de novo, pessoal, que as nossas atividades de artes, elas valem 2 pontos cada uma. Essa daqui, a arte naif, já vai ser a nossa quarta atividade. Com isso, nós já estamos aí caminhando para o fim das nossas atividades e do nosso sistema de avaliação. Com essa obra naif, já somam-se 8 pontos. Então, não deixe de fazer, não entregue atrasado, tem prazo de entrega. Lembrando para todo mundo que as atividades que foram entregas atrasadas, elas valem sim, porém elas valem só metade da nota. Então, se você entregar todas as suas atividades atrasadas, você vai somar apenas 5 pontos. 5 pontos não é o suficiente para você fechar o bimestre. Então, você vai ficar de recuperação em artes. Então, não deixe isso acontecer. Faça a sua atividade, posta, tira um tempinho para fazer logo a sua atividade, já postar e, né, dentro do prazo para que você não venha a ser prejudicado. Tá ok? Qualquer coisa, podem me procurar. Estou à disposição de qualquer um de vocês. Todo mundo tem meu telefone. Pode me procurar, tá ok? Beijos, abraços, tchau, tchau. Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, quinta-feira, dia 4 de junho, estamos caminhando aí para o final aí do segundo bimestre, né? Finalizando aí a primeira semana de junho. Seguimos aí com o nosso horário de aulas presenciais, só que de forma virtual. Então, toda quinta-feira vocês têm 2 aulas de gramática e hoje não seria diferente. Hoje vocês terão uma quantidade um pouquinho maior de exercícios, por quê? Porque na semana que vem, dia 11, é feriado. Então, não teria aula maior de exercícios por conta dessa questão do feriado, tá? Porque senão ficaria uma aula, quando dasse a aula, já ficaria muito próximo da semana de avaliações e da semana de resolução de trabalho, né, atividade oral, teste oral, como que eu irei fazer com vocês, que eu falarei com mais detalhes durante a live. Depois vocês receberão um recado, né, um comunicado, mas é só para frisar aí a questão da quantidade de exercício, para depois ninguém reclamar, tá? Outra coisa, eu tenho recebido algumas dúvidas que consistem em quê? O aluno me pergunta, eu não me importo, eu respondo todas as dúvidas. Só que eu tenho notado que alguns alunos não têm assistido os vídeos. Então, assim, pega aqui na tela inicial aqui o que é para fazer, e aí a hora que vai fazer, fica com dúvida, e aí me pergunta, eu não me importo, eu respondo sempre. Nenhum aluno nunca ficou sem que eu prestasse um auxílio. Só que é importante que vocês assistam os vídeos. Por quê? Porque nos vídeos, não só da minha matéria, mas todas as matérias, tem as explicações, né, de detalhes sobre os conteúdos, sobre os exercícios, que muitas das vezes, quando você está lendo sozinho, você não consegue entender. Então, assim, não só eu, mas outros professores também têm recebido algumas dúvidas, assim, que fica muito claro que o aluno não assistiu o vídeo. É importante que vocês assistam o vídeo, né? Isso não vale para todos, mas em alguns casos é importante, porque você precisa desse auxílio. Na nossa aula de hoje, por exemplo, estaremos aí iniciando um conteúdo novo, que é a classe de palavras chamada preposição. Então, eu vou explicar a preposição aqui pelo vídeo, né? Eu vou utilizar um material extra, não é o material que está no livro de vocês, é um material de apoio, um material a mais, para que vocês tenham aí como fonte de pesquisa e fonte de estudo. Eu tenho feito isso, colocado fontes diferentes, assim como eu faria se eu estivesse em sala, ou passando no quadro,
ou entregando em folha impressa. No caso aqui tá vindo pelo vídeo. Então é importante que você assista o vídeo, tá? Você separe um tempo aí do seu dia e assista o vídeo completo. Não pegue só a informação do que vai ter no que vai ter que fazer em sala ou em casa e pronto, tá? Porque senão você fica com prejuízo de entendimento, e isso reflete lá na frente, porque todos os conteúdos, eles seguem uma linha. Se você deixa de estudar de entender, de compreender como ele é aplicado em exemplos, no dia a dia, em texto, quando você chegar lá na frente, aquele conteúdo que você deixou de ver, ele vai te fazer falta. E isso não é só para a língua portuguesa, para qualquer outra matéria, para qualquer outro conteúdo que você esteja estudando. Tá? Então, esse é o meu recado. Eu vou falar durante a live também sobre isso, dessa importância de estar assistindo os vídeos, tá? Então, hoje, no primeiro momento da nossa aula, eu estarei fazendo a correção dos exercícios. Os exercícios que eu irei corrigir com vocês são os da página 59 a 61. Eu passei semana passada, que é sobre acentuação dos verbos. E em seguida eu volto para essa tela e aí sim vou explicar para vocês a preposição, como que ela funciona, como ela é aplicada, a locução prepositiva, o que é uma locução prepositiva, o que é uma contração, né? Por meio de uma contração que se tem aí outras preposições. Então, nós iremos aprofundar um pouquinho aí nesse assunto. Isso depois da correção aí. Então, vou pedir para vocês abrirem aí o livro na página 59, né? Onde que tem os exercícios sobre a acentuação das formas verbais. Eu expliquei para vocês exercício por exercício na aula passada dessa parte aqui do livro, tá? Então, agora nós iremos seguindo só a correção, tá? Então, acentuação das formas verbais. Refletindo e conceituando. Observe os títulos dos livros reproduzidos a seguir. Então, tem esses 4 livros aqui. E aqui começam os exercícios. Deixa eu pegar aqui. Aumentar o tamanho. Compare os títulos dos livros. Ai, sim. Todos têm um corpo e a girafa tem torcicolo. A. Qual é o sujeito do verbo ter no título A? Ele está flexionado no singular ou no plural? Olha só, o sujeito é quem pratica uma ação. Então, o sujeito aqui é quem? É todos, né? Que está fazendo pergunta do título A, que é esse aqui, ó. Então, é todos. E ele está no plural. Qual é o sujeito do verbo ter no título C? Ele está no singular ou no plural? Então, o sujeito aqui é a girafa, né? Porque ela tá praticando, então a ação dela aqui é porque ela tá com torcicolo. E ele está no plural. Ele o quê? Ele, sujeito, tá? Seguindo aí. Letra C. Em que pessoa, número, tempo, modo, o verbo ter está conjugado e em cada um dos títulos? No vídeo da explicação desses exercícios, eu falei sobre cada um desses detalhes. Pessoa, número, tempo e modo, tá? Então, pessoa, primeira, segunda e terceira do singular plural, número. Plural e singular, tempo. Pretérito, presente, futuro, modo. Nós temos o modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, tá? Do verbo ter. Então, vamos lá, meninos. No título A, o verbo ele está conjugado na terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo. O que é isso, presente do indicativo? Nós já vimos, eu vou falar aqui novamente. Primeiro, presente. Presente é o quê? É o que tá acontecendo agora. E o indicativo é aquele que expõe, que coloca o quê? O que tem certeza de alguma coisa, diferente do subjuntivo, que é uma o quê? Incerteza. Então, nós temos, né, o presente do indicativo como algo que está no presente e que se tem uma certeza, como eu tinha dito. E só para relembrar aí o modo subjuntivo, o subjuntivo é aquela conjugação verbal que demonstra incerteza. E o modo imperativo, que foi o último modo que nós vimos aí no estudo dos verbos, é aquele modo que expressa uma ordem, um conselho, um pedido.
Então, nesse caso aí, nós temos no título A, nós temos um verbo que está conjugado na terceira pessoa do plural e está no presente do indicativo. No C, nós temos aí o verbo conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, tá? Então, ambos aí, né, expressam uma certeza. Letra D, meninos. Com base na flexão de números dos sujeitos aos quais o verbo ter se referem em cada um dos títulos, explique por que a forma verbal é acentuada apenas no título A. Meninos, nós temos aí a forma verbal tem, ela recebe apenas, ela tem acento apenas no título A. Por quê? Porque é um verbo que está conjugado na terceira pessoa do plural. Então, todas as vezes que nós tivermos aí um verbo que esteja conjugado aí na terceira pessoa do plural, nós teremos aí essa questão da acentuação, tá? Se ele tivesse no singular, ele não teria o acento, como ocorre no título C. Por que que existe nessa questão do acento? Para diferenciar, para mostrar que um está no singular e o outro está no plural. Ah, essa é uma das explicações. Até comentei com vocês na videoaula passada. Número 2. Agora, observe os títulos B e D. De onde as coisas vêm. E conversa vai, conversa vem. Explique por que apenas o verbo vir do título B recebeu o acento. Olha só, no título B, o vem, né, se refere aí ao sujeito coisas. Olha aqui, ó, coisas. E coisas está no plural. Então, por isso que o vem tem o acento. Já que no segundo, o vem, o sujeito é conversa. Esse sujeito conversa, né, ele está o quê? No singular. Então, por isso, né, que ele não vai, né, ter aí o acento, né, assim, para que o verbo receba acento, o sujeito deve estar no plural. Lembrando que, quando nós falamos singular e plural, nós estamos fazendo referência a número. Se nós falamos feminino e masculino, nós fazemos referência a gênero, tá? Sempre bom ter esses conceitos aí em mente, e eu sempre venho falando, para vocês utilizarem eles, né? Eu quero fazer uma conjugação verbal e eu tenho que colocar aí, eu tenho que concordar em número e gênero. É melhor do que você falar plural, singular, feminino, masculino, tá? Foi o que eu mostrei para vocês na aula passada, essa explicação. 3. O que é possível concluir quanto à conjugação das formas verbais destacadas nos exemplos, quando conjugadas na terceira pessoa do singular e do plural? Então, olha só, nós temos aqui, né, nessas formas verbais aqui, palavras que são o quê? Oxítonas. Então, elas vão receber o acento agudo no singular e o acento circunflexo no plural, tá? Então, primeiro, palavras oxítonas é quando nós temos a acentuação na última sílaba. Ela vai receber o acento agudo se tiver no singular e o circunflexo se tiver o quê? No plural. Olha que galões está no plural, então recebeu o circunflexo. Manual está no singular, por isso recebeu o acento agudo, tá? Então é essa a explicação. Aí aqui, eu até comentei sobre esses verbos aqui, né, que tem a mesma regra. Praticando. Complete as frases com as formas verbais indicadas entre parênteses, no presente do indicativo, verificando se estão no singular ou no plural. Os gatos sempre miam quando têm fome. Tem acento aqui por quê? Porque aqui os gatos é o sujeito que está no plural. Geralmente, minha filha é muito organizada, por isso ela mantém o quarto arrumado. Por que que esse mantém tem um acento aí agudo? Porque nós temos aí o que, meninos? Um sujeito que está no singular. Que sujeito é esse? Ela. Por um segundo,
Gente, por um segundo eu ouvi, assim, vocês me respondendo. Eu tô ficando doida já. Eu ouvi vozes agora. Principalmente dos meninos que sentavam na frente nas últimas aulas e estavam participando. Participavam muito, respondendo. C. Aquele livro de história contém informações importantes sobre o nosso país. Novamente, aqui nós temos acento agudo. Por quê? Porque o meu sujeito aí está no singular, aquele livro de história. O sujeito aqui é aquele livro, não informações, tá? Cuidado para não confundir. Letra D. Algumas nuvens escuras que vêm do oceano indicam chuva forte. Vem com acento circunflexo, por quê? Porque nuvens está no plural, tá? Leia os pares de frases a seguir e acentue os verbos de acordo com as regras das formas verbais estudadas. Que nós estudamos semana passada e agora. Laura tem todas as respostas das questões de matemática. Tranquilo, tem nada que precise de acento. Diversas ONGs têm com acento circunflexo, porque diversas ONGs está no plural, sujeito no plural. Lançado programas de combate à fome no Brasil. Todos os anos, milhares de estudantes vêm com acento, por quê? Porque milhares de estudantes está no plural. Para a nossa cidade, para estudar o vestibular. E aqui, né, a sua ajuda sempre vem em boa hora. Então, aqui está no singular, então não precisa ter o quê? Acento. Do mesmo jeito aqui, ó, Laura tem. Então, Laura está no singular. Tranquilo? Então, vamos lá. Essa aqui é um exercício que ele tem, né, ele é uma resposta pessoal, porque você vai elaborar. Só que é uma resposta pessoal, mas que tem que estar dentro do conteúdo, tá? Então, aqui são possíveis respostas que eu estarei lendo aqui, que o livro traz. Mas se você tiver feito tipo de oração, outra frase, que tem o mesmo sentido aí, ou que tem o mesmo sentido, que o verbo esteja conjugado da maneira que foi pedido aí, né, que é no presente do indicativo, né, e aplicando, né, as regras de acentuação, não tem problema. Se você tiver dúvida com relação a esse exercício de número 3, você marca aí quando for na nossa live de gramática, eu corrijo com vocês aí, né, as que vocês tiverem feito, para ver se ficaram de acordo com o que foi pedido, tá? Então vamos lá, letra A. Verbo debater, terceira pessoa do... Gente, verbo debater, tô louca, eu tô lendo lá em cima. Verbo deter, terceira pessoa do singular, e tem que estar no presente do indicativo. Rodrigo detém o conhecimento necessário para ser aprovado no concurso. Então, aqui tem o acento agudo, por quê? Porque é uma terceira pessoa do singular e é uma palavra oxítono, é um verbo aí, né, oxítono, porque tem um acento aí na última sílaba, tá? Então, e aí, né, detém, presente do indicativo, tá indicando uma certeza de algo que está acontecendo no presente. B, o verbo conter, terceira pessoa do plural, agora aqui já mudou, então aqui já passa para o plural. Os pães que sua mãe comprou contêm muito glúten. É acento aqui, ó, o chapéuzinho do vovô, acento circunflexo, por quê? Porque é terceira pessoa do plural, o sujeito aqui está no plural. C, o verbo manter, terceira pessoa do singular. Então, vai ser acento o quê? Acento agudo. A universidade mantém a data do vestibular, ou seja, está no presente do indicativo, ou seja, é uma coisa que está no presente e indica certeza, e tem o acento agudo aí, porque é a terceira pessoa do singular. Verbo reter. Agora aqui nós já temos terceira pessoa do plural, então eu já vou utilizar o acento circunflexo, né? Na minha época eu falava chapéuzinho do vovô e aqui era grampo do coque da vovó. Não sei se vocês já ouviram aí. Com certeza não, né? Isso aqui é lá dos anos 90. D. Verbo reter. As baratas retêm muita água. Porque as batatas... Gente, eu falei baratas. Eu vou explicar pra você por que eu falei baratas. É porque apareceu um monte de barata aqui em casa.
E eu tô louca por conta das baratas. Até minhas filhas andam armadas das baratas. Elas não têm medo de barata, elas matam as baratas e correm, aquela loucura. Tem algum apartamento aqui próximo do nosso que tá cheio de barata. E as baratas estão vindo pra cá. E eu tô ficando louca com isso. Eu, em vez de ler batata, eu li barata. As batatas retêm muita água. Por quê? Né? Porque batatas, né, é terceira pessoa do plural, né? Eles ou elas. Né? É que nós temos aqui um sujeito que está no plural, né? Terceira pessoa do plural. E eu tenho aqui o retém, né? E eu vou utilizar o acento circunflexo justamente por essa regrinha, porque é a terceira pessoa do plural. Vou até colocar o outro acento aqui, ó. Grampinho da vovó, do coque da vovó. Aqui, né, terminamos aqui as nossas correções, que foram até 61, que já é conteúdo. E agora, meninos, nós vamos voltar lá para aquela tela inicial que eu tinha mostrado para vocês, tá? Para mostrar para vocês e explicar o conteúdo referente aí à classe gramatical que eu havia dito para vocês, que é a preposição, que tem no livro de vocês. Eu vou até abrir aqui, ó. Preposição. Tem as explicações, mas como eu disse a vocês anteriormente, aqui, um monte de explicação aqui. Várias explicações. Eu estarei mostrando aqui para vocês no vídeo outro material extra, para que vocês tenham duas fontes de pesquisa e mais a explicação, tá? Então, vamos aqui. Preposição. É a palavra invariável. Primeiro, o que é invariável, professora? Invariável é aquela palavra que não muda em gênero, número. O que é gênero e número que eu acabei de falar? Gênero feminino e masculino, número plural e singular. Ela não muda. Ela é uma das classes de palavras que não muda. Ela vai permanecer do jeito que ela é. Qual que é a função dela? É de ligar outras palavras, estabelecendo uma relação entre elas. Olha o exemplo aqui, ó. Fugiram de medo. O de é uma preposição. Ele está ligando o verbo fugiram ao medo, né? Fugiram de medo, né? Porque estava com medo. E esse de medo, né? Ele está ligando, está fazendo essa ponte aqui entre as duas palavras e estabelecendo uma relação, né? Por que que fugiram? Porque tiveram, né? Sentiram medo, né? Ou medo, antigo. São preposições. Aqui são algumas. A, ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sobre, trás. São algumas das mais utilizadas aí no nosso dia a dia, na nossa língua portuguesa, tá? Então, a preposição é a palavra invariável que não muda em gênero e número, e ela tem como função ligar, né, outras palavras e estabelecer uma relação entre elas. Isso dentro das frases, dentro das orações. Seguindo aí, o que é a contração aí dentro das preposições? É quando a preposição sofre o que? Alguma alteração, né? Então, aqui eu trouxe esse exemplo aqui, esses exemplos de preposição mais artigo. Quando junta uma preposição com um artigo, tem ação que gera outra preposição. Então, aqui, ó, você só ler alguns aqui. De mais o ou os, fica do ou dos. Então, teve uma contração, a junção de uma preposição e de um artigo. Professora, o que é artigo? Artigo é aquela classe de palavras que acompanha, né, o substantivo. E aí, ela é uma palavra variável. Ela pode mudar em gênero e número. Ela vai definir ou indefinir, né, se for um artigo indefinido, o que está sendo dito. Quando eu falo um caderno é um artigo indefinido. Eu quero um caderno. Pode ser qualquer caderno. Eu quero o caderno. O caderno. O artigo, caderno, substantivo. Então, artigo é uma palavra que acompanha o substantivo. Pode definir, né, em gênero e número. Então, quando junta-se a preposição com os artigos, temos aí algumas contrações. Olha aqui, interessante aqui, ó. Por mais a é igual a pela ou pelas, né? Pelo amor de Deus, é uma preposição. Em mais umas, numas. Em mais uns, nuns.
Né? E aqui tem outras, em mais um. Então, são as contrações, né? A contração é quando a preposição, né, sofre alguma alteração, né? E aí, nesse caso aqui, eu mostrei as que são unidas aí, né? A junção aí de uma preposição com um artigo, tá? Aqui tem mais essa tabela aqui, né? Com mais contrações aqui, tá? Essas contrações aqui, elas geram outras classes de palavras. Por exemplo, junta o de mais este, vira o deste. Deste é um pronome demonstrativo. Desse também, daquele, daqui, dali. Pra vocês não confundirem, tá? Naquele. Então, aqui temos outra tabela aqui. Se vocês quiserem, depois eu mando essa tabela aí pra vocês, tá? Seguindo aí. Vou falar um pouquinho agora sobre locução prepositiva. Locução prepositiva, vocês devem lembrar aí de locução verbal, né? Que nós vimos há pouco tempo, né? Locução verbal é quando nós temos aí a junção de dois verbos aí, formando um sentido. A locução prepositiva, nós temos aí, né, duas ou mais palavras que têm valor de uma preposição. Então, quando você tem duas palavras juntas e ela tem o sentido de uma preposição, ela vai ser chamada de locução prepositiva. Olha os exemplos. Conseguimos estacionar o carro bem em frente ao teatro. Esse em frente é uma locução prepositiva, porque ela tem valor de preposição. Chegamos a uma cabana abandonada através de um pequeno rio. Novamente, o através de juntou-se essas duas palavras e formou uma locução prepositiva. Vamos dar uma olhada aí, né, em algumas aí que são bem utilizadas. Abaixo de, a par de, embaixo de, graças a, perto de, em vez de, diante de acordo com. Então, são locuções positivas, é quando tem a junção aí de duas palavras que tem valor o quê? De preposição. Olha só o tem aqui acentuado, ó, que nós acabamos de corrigir os exercícios. Ó, duas ou mais palavras, né? Nós temos aqui um plural, né, e a acentuação aqui do verbo ter segue aqui, né, o acento circunflexo. Então, só voltando aqui, locução prepositiva é quando nós temos duas palavras que estabelecem, né, o valor de preposição, ou seja, de fazer essa ponte, essa ligação entre os termos aí dentro das frases, dentro das orações. Tranquilo? Então, agora, vou passar para outra parte lá do livro, onde que também tem explicações e os exercícios. Os exercícios que vocês estarão fazendo são esses aqui, ó. Começa aqui, ó, na página 86. Tem aqui uma tirinha, tá? Aí, seguindo aqui. Aí, aqui nós temos mais explicações, que eu quero falar com vocês um pouquinho também, tá? As palavras que relacionam a dois termos em uma oração, né, e dão sentido ou dependência, é o nome de preposição, né? Aí tem a frase aqui, ó. Tá uma seca danada por aqui. A palavra por liga o adjetivo danada ao advérbio aqui. Aqui, né, advérbio de lugar. Então, ele está indicando o lugar em que os personagens estão. E aí, aqui, as preposições são invariáveis, elas não variam em gênero e nem em número, como eu disse para vocês, feminino, masculino, singular e plural. Aqui, né, nós temos aqui uma tabelinha, com as preposições mais usadas, que eu até mostrei lá. Aqui nós temos a combinação e a contração, mostrei para vocês lá a contração, né, de algumas. E aqui nós vamos analisar os exemplos que o livro traz para vocês. Então, as preposições podem unir-se a outras palavras, formando um único termo. Essas junções são denominadas de combinação ou contração. Na combinação, a preposição a, ela vai se juntar a outra palavra sem perder o som. Então, entra aí dentro de fonema, dentro da fonética aí, né, dos sons. Então, é quando ela não sofre a perda do som. Então, olha só, o A mais o O virou ao. Ao meu amigo dedico esse livro. Deixo
O Senhor deixou a herança aos meus filhos. Esse aos meus filhos, eu não perdi o som do A, tá? Isso aqui nós estamos falando da combinação. Já na contração, tem a alteração de som e de grafia. O que é isso, professor? É quando tem a contração, a junção aí, né, dos termos, e aí vai ter uma mudança, uma alteração, né, no som e na grafia. A grafia é o que? É escrita. Não ando nesse rio, nem que me paguem. Então, nesse é a junção de aqui de em mais esse. Ou seja, aqui teve uma alteração aqui de som e de grafia. Porque apareceu uma letra E aqui, né? Ou desculpa, apareceu, nós retiramos a letra N, né? E substituímos aqui por N, né? E aí virou esse nesse. O dali também, que é o D mais ali, e o pela, que é o per mais o A. Então, quando há essa modificação, essa alteração de som e de grafia, nós temos aí o quê? A contração. Se eu tenho aqui dentro da combinação, eu não tenho a modificação do som, eu encaixo aqui, né, a minha preposição aqui dentro da combinação. Lá nos exemplos que eu dei para vocês, vou voltar aqui no... Não. Nessa parte aqui que eu mostrei a contração para vocês, o que aconteceu? Eu quis mostrar para vocês quando tem a junção aqui de preposição com artigos. Eu não especifiquei o que estava em combinação e o que estava em contração, ou seja, um tem modificação pelo som e pela grafia e o outro não. Aqui foi um apanhado geral. Lá no livro, que agora nós estamos olhando os exemplos, voltando aqui, tem a diferenciação do que é combinação e do que é contração. Então, a combinação é quando não tem perda de som. E na contração tem o que? Perda de som e também a modificação e alteração da grafia, tá? Qualquer dúvida, quando vocês estiverem respondendo, vocês podem me procurar ou marcar aí no livro de vocês, que durante as lives nós estaremos falando. Olha só, veja outros exemplos de contrações na tabela. Então, aqui nós temos preposições, advérbios, artigos, que eu falei agora mesmo, pronomes também, pronomes pessoais, tá? Então, aqui é uma tabela bem completa, tá? Para vocês consultarem, para vocês analisarem, estudarem, tá? Antigamente, na minha época, o professor pedia para memorizar isso aqui, gravar, decorar isso aqui. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós aprendemos dentro dos exemplos, dentro das frases. Aqui, nós temos as locuções prepositivas. Gente, aqui é crase, isso aqui eu vou falar com vocês durante a live, tá? Eu não vou entrar nesse tema aqui de crase agora, tá? Só pra ficar claro aqui que não tá ficando nada pra trás, tá? Vou falar com vocês sobre crase durante a live, tá? Porque eu quero ouvir de vocês que a crase é mais complicado, assim. Não é que é mais complicado, ela é mais detalhista, o estudo da crase. Locução prepositiva, como eu falei agora há pouco para vocês, é quando tem duas ou mais palavras que tem valor aí de preposição, recebe o nome de locução prepositiva. Em frente à casa de Camila, há uma padaria maravilhosa. Então, aqui, nós temos uma locução prepositiva, juntou-se, né? Duas palavras que tiveram aí valor de preposição. E aqui tem um quadro aqui, né? Com as mais utilizadas. E aqui, né, seguem aí os exercícios, né, que vocês estarão fazendo, que vão até aqui, meninos, até a 91. Só lembrando vocês, tem um pouco mais de exercícios essa semana, mas é porque na semana que vem é feriado, tá? E aí nós não teremos aula. Então, para não ter prejuízo aí, para que não fique nada atrasado, vocês terão aí 2 semanas, inclusive, para estar fazendo esses exercícios, porque semana que vem não tem aula, então por isso que vocês estão recebendo aí essa quantidade de exercícios. Seria a mesma coisa se vocês estivessem em sala presencial, tá? Seria a mesma divisão, tá?
Tranquilo, meninos? Então essa foi a nossa aula de hoje, nossas aulas, na verdade, são 2 aulas, né? Hoje nós vimos muita teoria, então durante a nossa live aí nós iremos aí tirar dúvida, iremos responder alguns exercícios caso vocês, né, tenham pontuado aí. Falaremos sobre a crase, que eu não falei agora no vídeo, mas falarei com vocês na live, tá? E é isso, um ótimo dia para vocês, uma ótima quinta-feira, tudo de bom. Cuidem-se, bons estudos e até a próxima aula. Um beijo para vocês. Estou com saudades. Tchau, tchau. Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai aprender sobre média aritmética, tá? Então, quem quiser acompanhar a explicação, tá na página 75 do módulo 2. Beleza, o que é a média aritmética? Aí a gente tem um primeiro exemplo que fala assim, ó, veja a seguir uma tabela construída em uma planilha eletrônica pelo técnico de um time de futsal da escola Educar. Aí, essa tabela, a gente tem assim, ó, primeiro jogo, 3 gols marcados, segundo jogo 5, terceiro 9, quarto 6 e quinto 7, né? Então ele pede assim, ó, fala assim, ó, podemos calcular a média aritmética de gols marcados por jogo pelo time adicionando o número de gols em cada jogo e dividindo o resultado obtido pelo número de jogos. Então foram quantos jogos? Vamos ver aqui, vamos fazer, ó. Deixa eu mudar aqui o pincel. Então vai ficar assim, ó. Foram 5 jogos, né? Então, tá um pouco embaixo, sim. Então a média aritmética. Vamos pôr o M aqui. E vamos agora somar o número de gols, né? Então vai ficar 3 mais 5 mais 9 mais 6 mais 7. Tá? Isso aí vai dar 30, somando isso aí, sobre 5. Foram 30 gols em 5 jogos. Então qual vai ser a média de gols por jogo? Vai ser 6 gols em cada jogo. É a média, tá? Beleza? Então, essa é a nossa explicação de média. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Então, resumindo, a média aritmética é a soma de 2 ou mais números dividida pela quantidade de números somados. Essa média, em geral, tem como objetivo apresentar de maneira resumida um conjunto de dados. A média aritmética dos números. Então, vamos lá. Outro exemplo aí. Ó. A gente tem o número 1, número 12, número 3 e o número 9. Então, são quantos números? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, embaixo é 4. Agora a gente soma a soma deles. Ó. 1 mais 12 mais 3 mais 9. Isso aqui vai dar 25 sobre 4. 25 dividido por 4, vamos fazer aqui rapidão. Dividido por 4. Então vai ficar, ó, por 5 dá 20, sobra 5. Não é isso? Opa, não. Por 5 não, dá para dar por 6, né? Por 6 dá 24. Então vai sobrar 1. Então, 1 não tem como dividir por 4, então eu acrescento um 0 e coloco uma vírgula. Então 10 dividido por 4, vamos por 2, que vai dar 8. Vai sobrar 2. Aí eu coloco um 0 aqui, 20 dividido por 4 dá 5. Então deu 6,25. Então a média aritmética desses números aqui, ó, 1, 12, 13 e 9 é 6,25. Tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem esse aqui, ó. A gente tenha 3 irmãos. O primeiro é o João. O segundo, Pedro. Terceira, Maria. Tá? Então o João ele tem 20 anos.
o Pedro tem 17 e a Maria tem 23. Tá? Quer saber a média da idade dos irmãos. Tá. São 3 irmãos, não são? Então a gente vai pôr 3 aqui. E agora a gente vai somar, ó, 20 mais 17 mais 23. Vai dar o quê? Vai dar 43 mais 17. Isso aí vai dar 60 dividido por 3. Então 60 dividido por 3 vai dar 20. Então a média é 20 anos. A média dos irmãos, tá? Da idade dos irmãos. Beleza, gente? Entendeu o que é média aritmética? Agora, vamos aprender o que é média ponderada. Tá, um outro exemplo aí, ele fala assim, ó. Certa empresa realizou um processo de seleção para contratar um motorista. A classificação dos candidatos foi feita em 3 etapas. Uma prova de conhecimentos gerais, uma prova de conhecimento específico e uma prova prática. Como cada prova tinha um grau de importância, os pesos dessas provas foram diferentes. Nesse processo de seleção, o peso de cada prova foi dado da seguinte maneira. Então, ó, conhecimentos gerais, vamos pôr CG, tinha peso 1. Conhecimentos específicos, tinha peso 2. E prática, tinha peso 3. Veja as notas obtidas pela candidata Lúcia em cada prova. Então, ó, esses são os pesos, né? Então, a Lúcia, em conhecimentos gerais, ela tirou 64. Conhecimentos específicos, ela tirou 58. E na prática, ela tirou 87. Podemos calcular a média ponderada de Lúcia, adicionando o produto de cada nota pelo seu peso correspondente e dividindo o resultado pela soma dos pesos. Então tá. Então a média ponderada, como é que vai ser? Ó, vai pegar 64 vezes o peso dela, que é 1, mais 58 vezes o peso, que é 2, mais 87 vezes 3, dividido pela soma dos pesos, que é 1 mais 2 mais 3. Então esse aqui vai ficar assim, ó, 64 vezes 1 dá 64, mais 58 vezes 2 dá 116, mais 87 vezes 3 dá 261, dividido por 6, tá? Então vai ficar, somando isso aqui vai dar 441, dividido por 6. Dividindo isso aqui vai dar 73,5. Então essa é a média final dela, com os pesos. Então a média ponderada geralmente vai ser usada quando tiver peso, tiver coisas diferentes, tá? Para cada nota, alguma coisa assim nesse estilo. Então ele fala aí, ó, o cálculo da média ponderada pode ser realizado adicionando o produto de cada número pelo seu peso correspondente e dividindo o resultado pela soma dos pesos. A média ponderada é utilizada nos casos em que as ocorrências têm importâncias diferentes, devendo ser levado em consideração o peso de cada ocorrência. Tá? Então, um outro exemplo aí, ó, para a gente finalizar, é esse aqui, ó. A média ponderada dos números 8, 9 e 10, com pesos 2, então o peso do 8 é 2, o peso do 9 é 3 e o peso do 10 é 5. Então, onde que é a média ponderada? Então, vamos pôr, ó, média ponderada é igual a 8 vezes 2, mais 9 vezes 3, mais 10 vezes 5, dividido por 2 mais 3 mais 5. Média ponderada é igual a, vai ficar 8 vezes 2 dá 16, mais 27, mais 50, dividido por 10. Somando isso aí vai dar 93, dividido por 10. Dividindo vai dar 9,3. Então essa é a minha média ponderada, tá? Beleza. Tá, deixa eu ver aqui os exercícios agora que tem aqui. Então vou deixar para vocês aí. Exercício, fazer.
página 77. Só 77, tá, gente? Toda. Beleza? Então, fazer página 77. É isso aí, galera. Até a próxima aula. Valeu. Fiquem com Deus. Tamo junto.